Olá, ouvintes do Nanapod, como vocês estão? Eu vou começar o episódio de hoje novamente agradecendo o patrocínio da Paula de Pio Dublin, minha parceira desde 2022 e que agora seguimos com essa parceria também aqui no Nanapod. Eu sei que o inverno tá chegando e a gente acaba ficando todo encapotado e até esquece que tem pelo, mas esse é o melhor momento para você colocar a sua depilação em laser em dia e não é só por causa das ofertas da Black Friday não. É porque quando chegar o verão, você não vai mais precisar se preocupar em ficar levando gilete para cima e para baixo em viagem para fazer manutenção. Você vai poder vestir o seu biquininho sem neura nenhuma porque você já se preparou desde o inverno. Então corre para marcar a sua sessão. O estúdio da Paulinha fica bem no coração de Dublin, pertinho da estátua Molly Malone em Dublin 2. Hoje eu trago de volta uma personagem que já teve um episódio para chamar de dela aqui no Nanapod. A Ygritte a Selvagem. Se você não ouviu esse episódio, já aproveita e ouve. É o episódio 8. Pois hoje a Ygritte retorna contando mais sobre o relacionamento dela e o John. Ela fala que tudo começou depois de um fim de ano bem complicado. Como vocês puderam ver no episódio 8, a Ygritte e o John começaram a namorar em dezembro de 2021, logo depois de os dois tomarem um pé na bunda dos seus respectivos parceiros. Ela tinha terminado um relacionamento de 8 meses com um irlandês e o John, por sua vez, havia saído de um namoro de 1 ano e meio com uma estudante de medicina americana. No início, tudo parecia leve. Em janeiro de 2022, fizeram a primeira viagem juntos e começaram a postar fotos. Foi ali que a paz acabou, porque junto com as postagens apareceu o terceiro elemento dessa história, que a gente vai chamar de Karen. Vamos chamá-la de Karen porque, é um personagem, a personificação daquela americana reclamona, encrenqueira, sem noção. Karen era a ex de John, e a cada publicação que sugeria que ele estava com outra mulher, ela dava um jeito de aparecer nos comentários, sempre com um ar de amiga, mas com perguntas que revelavam um certo incômodo. Coisas como: What the fuck is that? You don't have a dog, John. Oh, looks delicious, but does it look like your kitchen? É assim que eu imagino a voz da Karen, tá? Só pra traduzir pras pessoas, a primeira frase é: Que porra é essa? Você não tem um cachorro? A segunda é: Ai, parece delicioso, mas não parece com a sua cozinha. Ah, vai te catar. Ou seja, pequenas provocações disfarçadas de curiosidade. A Ygritte não quis parecer uma namorada ciumenta que proíbe o ex de falar com ninguém, mas percebeu ali um padrão. Ah, meus amigos, eu já banco a namorada ciumenta assim, eu não consigo e nem faço questão de segurar a onda não. Se eu vejo essas coisas aí, já me sobe um mal-estar, um desespero, que se eu não falar alguma coisa pra ele, parece até que eu vou ter um AVC. O John falava pra Ygritte que mantinha boas relações com as ex-namoradas, o que, pra ela, era admirável. Mas com o tempo, até o próprio John começou a se incomodar com essa intimidade aí com a Karen. Olha, eu acho muito bonito quem consegue manter relações com ex-namorado, namorada, mas, sinceramente, eu acho que exige um nível de maturidade enorme de 4 pessoas. E nem sempre a gente consegue reunir essa galera toda num único relacionamento, Eu acho que depende muito de como era a relação, como aconteceu a separação, como aconteceu a nova relação também, e depende da personalidade de todo mundo, É muito difícil. No Valentine's Day, o Dia dos Namorados, que na Irlanda acontece num dia diferente do Brasil. Lá eles comemoram o Valentine's Day no dia 14 de fevereiro. Então, no Dia dos Namorados, as trombetas do apocalipse tocaram. O John fez um vídeo fofinho da Ygritte abrindo presentes de namorados dela, no Dia dos Namorados, e postou esse vídeo na sua conta do Instagram. Era pra ser só uma cena cafona de casal, aquelas que fazem os solteiros quererem sair da internet. Mas, minutos depois, adivinha quem mandou mensagem? Isso mesmo. A Karen. Puxa o papo assim do nada, menina, perguntando se o John ainda tinha os ingressos antigos de um festival em Madrid. O John achou estranho e comentou com a Ygritte, E ela respondeu na hora: John, isso não é coincidência. É uma desculpa pra essa menina te chamar no Dia dos Namorados. Óbvio, O menino posta foto com a digníssima, posta vídeo, sei lá, abrindo presente do Dia dos Namorados, aí vem a ex dele mandar mensagem lá do além? Ah, não, Ygritte, eu não tenho estômago pra isso não, menina. E não deu outra. Logo depois, a
Karen confessou pro John, ela mandou uma mensagem falando assim, abre aspas, então, eu usei os ingressos como desculpa. Eu queria, na verdade, a sua atenção. Estou sofrendo com tudo que você posta. Ver você feliz com outra me machuca, fecha aspas. Só para dar um contexto, esses ingressos tinham sido comprados pelo John quando a Karen e ele ainda namoravam. A Ygritte reagiu com um misto de empatia e ironia. Ela entendeu que a Karen não estava lidando bem com o término e que ver o John namorando era um gatilho, né? Mas também percebeu logo o jogo da gata. Ela logo mandou a real pro John, falou que a menina queria disputar a atenção, que sentia raiva de ver ele bem e que precisava de terapia. Agora eu tenho que ler aqui pra vocês o que a Ygritte falou na íntegra pro John, porque eu achei bom demais. Abre aspas. A Karen não está lidando bem com o fato de você estar namorando. Acredito que ela não esteja em um relacionamento neste momento e isso deixa ela com raiva. Na cabecinha da Karen, você deveria estar sozinho e sofrendo por ela. Acredito que ela esperava que você estivesse implorando pelo seu amor e pedindo para voltar. Ver você feliz dói nela. Então a solução que ela encontrou para amenizar a dor é criar um desconforto entre nós dois. Ela está disputando a sua atenção comigo. Se você conversar com ela estando aqui comigo, ela irá pensar que é mais importante do que eu. E eu sinto muito por ela. Mas eu não roubei você dela. E eu não tenho paciência para disputar a atenção de ninguém. Acho, inclusive, muito triste saber que a felicidade de alguém causa tristeza em outra pessoa. Ela não está bem e precisa de ajuda. E, infelizmente, você não pode ajudá-la. A Karen precisa de terapia. Fecha aspas. Eu assino embaixo, viu, Ygritte? Não é não? Poxa, Karen, vamos ter um pouco de amor próprio, né, colega? Eu entendo, também tenho empatia, mas é que às vezes a gente tem que saber quando tirar o nosso time de campo. Parece aquelas novelas da Globo que a ex vira vilã e começa a infernizar a vida do atual. O que essas pessoas acham, né? Eu fico me perguntando o que elas acham que o cara vai fazer. Terminar o relacionamento que ele tá feliz e ficar com elas? Eu nunca vi isso acontecer, gente. O John discordou da opinião da Ygritte e disse que a Karen não estava sofrendo, porque foi ela mesma que terminou tudo. Inclusive, terminou por mensagem de texto, viu? Mas, minutos depois, recebeu uma mensagem da Karen que confirmava exatamente o que a Ygritte falou. Mas é óbvio, né, gente? Até o John sabia disso, só que ele não quis criar uma situação ali entre as duas, porque irlandês não gosta de barraco. A Ygritte me contou que naquele momento ela até sentiu empatia pela Karen, mas também curiosidade. Ela quis entender como é que tinha sido aquele relacionamento dos dois, qual foi a dinâmica. Ah, menina, isso aí nunca dá certo não, gata. Eu também morro de curiosidade, mas ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade, eu prezo pela minha sanidade mental. Daí ela foi lá e perguntou pro John se alguma vez ele tinha pensado em reatar com a Karen. E óbvio que ele negou com firmeza. Foi aí que o John revelou algo que ela chamou de as camadas de Karen. O John contou que a Karen terminou o relacionamento por mensagem, como eu já falei, fria e calculista, enquanto estava visitando a família dela no Canadá. Ué, gente, mas ela não é americana? Eu lembrei daquele meme lá. Um beijo pra minha filha Luísa que tá no Canadá. Vou aproveitar e mandar um beijo pra minha amiga Thaís que tá lá no Canadá, então. Aí você não acredita o que aconteceu. Depois de 2 semanas, a Karen ligou chorando pro John, dizendo que se sentia muito humilhada porque tinha saído com outro cara, transado com esse cara e sido mandada embora logo em seguida. Ué, gente, mas é o quê? Aí não, Ygritte. Aí já força um pouquinho a barra, né? Como é que é? A ex do meu namorado mandando mensagem pra ele triste porque deu pra fulano e fulano mandou ela embora? Que coisa doida, minha irmã. O John ficou em choque e enojado, né? E mesmo assim ouviu tudo calado por pena. Daí o John falou assim pra Ygritte, abre aspas, eu não tô falando mal dela, tá? Ela tava sofrendo, sempre que ela precisar eu vou estar aqui, fecha aspas. A Ygritte ouvindo aquilo ficou perplexa. Como é que alguém termina um relacionamento e depois ligava pro ex pra contar em detalhes sobre o sexo com outro homem? Mas aí eu vou ter que dar um corte tramontina no John, tá? Pera lá. Gente sem noção tem aos montes por aí, tá? Ainda mais que termina namoro e não consegue seguir em frente e quando vê que o ex seguiu, fica igual urubu na carniça. Mas ele também podia dar um chega pra lá nela, né? Mas né, saber de intimidade o quê? Eu chegava nela e falava, aí, cara, olha só, não me leva mal não, tá? Mas tu consegue pagar os 50 euros numa terapia, não consegue não? Eu não tô afim de ficar ouvindo esse tipo de coisa, gente. Eu tenho namorada, eu respeito a minha namorada. Você quer um ombro amigo pra falar mal de alguém? Quer contar o que deu errado no seu trabalho, na sua viagem, na sua família, sei lá no quê? Parada de amizade mesmo, beleza. Mas papinho íntimo, né? Aí uma terapia já resolve o teu lado. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou contar um caos que aconteceu na minha vida. Isso aí que a Ygritte tá contando, parece até que ela tá falando o que aconteceu comigo. Eu namorei esse rapaz e ele tinha tido apenas uma namorada na vida. Era um irlandês. E olha que ele tinha já quase uns 30 anos.
acho que tinha 30 quando eu conheci. Daí, ele sempre que tava comigo, postava foto, não de mim, mas foto do que a gente tava fazendo. Dava pra ver que eram duas pessoas, às vezes era foto de pé, era foto de mão, era foto de café, sabe? Do nada, a ex ligava pra ele, assim como quem não queria nada. E eu de olho, porque eu não sou boba, eu também não nasci ontem, mas não falava nada, porque até então eu já tinha sido avisada que eles tinham continuado amigos. Sinceramente, eu achei até bacana, porque é difícil você continuar amigo do ex, né? É sinal que tudo acabou bem. Aí eu fiquei sabendo que ela terminou com ele meio que na traição. A irmã dele me contou que essa moça traiu o irmão dela com um colega de trabalho. E mesmo assim, esse meu casinho Iris decidiu continuar amigo dela. Teve um dia que a gente estava ali acho que é Bowes Island, uma ilhazinha que tem ali em Dublin 3, e essa menina liga pra ele. A gente se via todo dia ele passava lá em casa, me pegava de carro, a gente ia tomar um café de noite, né? Ficava conversando, depois ia cada um pra sua casa. Essa menina já devia ter se ligado nisso, porque ela ligava bem na hora que a gente tinha acabado de se encontrar. Então, eu não sei se de repente eles conversavam antes, ele falava, ó, tô saindo, ela esperava dar uns 30 minutinhos e ligava. A primeira coisa que ela perguntava, porque eu conseguia ouvir, era se ele tava sozinho. Daí, nesse dia que a gente tava lá nessa ilha, ela ligou, era umas 8h30 mais ou menos, e pediu pra ele ajudar, porque o carro dela tinha dado defeito. E como ele era mecânico, ela queria uma mão. Ele falou pra ela que ia ver o que ele podia fazer e desligou o telefone. Nisso que ele virou pra mim, eu já falei, eu nem esperei ele abrir a boca, eu falei assim, meu querido, você pode ir à vontade, tá? Mas fica sabendo aí que vai ser a última vez. Tu tem que ter pulso firme com essa mulher, porque não é normal uma pessoa ficar ligando às 8, 9 horas da noite pra um ex-namorado que acabou de informar no telefone que estava com a atual namorada e mesmo assim essa ex pediu um favor desse, que é pra você sair daqui e ir lá na casa dela pra arrumar um carro às 9 da noite. Tenha juízo, né? O bom senso, meu filho, passou e ficou bem longe dela. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu nunca faria isso, mas eu acho que ele faria assim. Foi a primeira vez na vida dele que ele viu alguém ter pulso firme com ele, então ele ficou meio desconcertado. Daí ele foi e mandou uma mensagem pra ela explicando que no outro dia ele ia lá, acho que era um sábado, final de semana. Minha irmã, a mulher ligou furiosa, soltando os cachorros nele. Falou que desde que você começou a namorar essa imigrante, sim, ela fez questão de mencionar que eu era uma imigrante. Ele nunca mais dava atenção pra ela, que várias vezes ela ligava pra desabafar e ele não ouvia porque tava comigo. Olha, tem gente que tem coragem, viu? Depois de vários cortes dele, essa moça desistiu. Eu acho também que ela arranjou um outro namorado. Aí já não tinha mais tempo nem motivo pra infernizar a vida do coitado do ex, né? Mas enfim, algumas pessoas não se tocam. Então você que tem que impor o seu respeito. Voltando para a história da Ygritte, ela contou que teve vontade de rir, mas também de perguntar se a Karen não tinha nenhuma amiga, porque, né, recorrer ao ex para desabafar sobre outro cara era perverso. Ainda mais quando foi ela que terminou o relacionamento abruptamente por mensagem de texto. Tipo, vai saber se o cara ainda tem sentimentos por ela, né? Eu achei meio cruel também. E foi nesse ponto da história que o Jon revelou outro detalhe muito importante. Uma tentativa de suicídio que teve anos antes. Durante um passeio, do nada, ele apontou para uma ponte perto ali do estádio Croke Park e disse, abre aspas, foi exatamente naquele ponto que eu tentei suicídio, fecha aspas. Assim, com uma naturalidade, menina. A Ygritte ficou sem reação e só conseguiu com muita dificuldade perguntar se ele gostaria de falar sobre aquele assunto. O Jon explicou que naquela época ele estava se sentindo perdido, vazio e entrou no rio acreditando que merecia morrer. Só que por sorte, a água era muito rasa e depois de um tempo, por causa do frio intenso, ele saiu e foi para casa. Anotem essa informação porque vai ser importante lá na frente. Alguns dias depois do Valentine's Day, a Karen voltou a ligar para o Jon para falar sobre os malditos ingressos para o tal festival em Madrid. Mas que perturbação, hein? O tal festival ia acontecer em julho de 2022 e a Karen afirmava que planejava ir. Pediu para o Jon não vender o ingresso dela, dizendo que ia ser incrível eles se encontrarem lá. Imagina só as fotos que eles iam tirar. É o quê, minha irmã? Imagina a mão da Ygritte na sua lata. Eu, hein? Peraí, como é que é? Esse tipo de coisa faz eu enfiar a minha sororidade lá no cu, gente. Que é isso? Manter contato porque você vê o seu ex como um amigo, eu entendo e já falei que até admiro.
Mas daí aí viajar pra festivalzinho com o ex, sendo que ele já tá com outra namorada? Tu vive em que mundo, Karen? O John achou aquilo ali tudo um absurdo e respondeu pra ela que não fazia sentido já que ele tava namorando a Ygritte. A Karen insistiu, dizendo que a Ygritte não precisava se preocupar, como se ela fosse a namorada compreensiva que aceitasse tudo, né? Logo depois dessa conversa, o John notou que a Karen havia bloqueado os dois nas redes sociais, tanto ele quanto a Ygritte. Ele ficou surpreso, mas também um pouco aliviado, também pudera, né? E aí ele decidiu apagar a única foto que ele tinha com a Karen no Instagram dele. Segundo o John, ele nunca gostou dessa foto, só tinha postado porque a Karen pediu. O mais engraçado é que o John já tinha contado pra Ygritte que a Karen era extremamente ciumenta. Inclusive, a primeira coisa que ela fez foi pedir para que o John apagasse todos os últimos restícios de namoradas passadas da vida dele do Instagram. Ela fez ele apagar tudo, não deixava ele falar com ninguém. Mas ela se achava o alecrim do campo, né? Com ela não tinha problema, não. A Ygritte tinha que respeitar a amizade dos dois. Ah, vai catar coquinho na praia. A paz não durou muito depois desse bloqueio, não. No fim de fevereiro, a Karen resolveu mandar outro textão pro John, falando o seguinte, abre aspas, eu não estou bem, John. Ver você postando com a sua namorada me destrói, porque você nunca fez essas postagens comigo. Eu não acredito que deixei um cara como você me magoar desse jeito, ainda mais depois de tudo que fiz por você. Eu estava do seu lado quando você mais precisou, e eu não mereço estar sofrendo dessa maneira. Eu não consigo entender por que você deletou a nossa foto. Era só uma lembrança feliz nossa. Eu também vi o vídeo que a sua namorada postou e aquilo me destruiu. Você nunca tocou violão daquele jeito pra mim. Por que você me machuca tanto, John? Só estou mandando essa mensagem pra avisar que estou bloqueando você, mas eu não consigo te odiar. Eu não vou mais pro festival em Madrid e você pode vender todos os ingressos. Dessa última vez, a Ygritte achou que era o fim desse transtorno, né? Mas em março começaram os sinais estranhos. Vários perfis falsos visualizando os stories da Ygritte e do John. A conta dela travava muito, estava recebendo muita denúncia, até o Instagram do John foi bloqueado temporariamente. A Ygritte percebeu que podia ser coisa da ex e fechou o perfil. O John manteve o dele público. Foram 15 dias de paz. Sem mensagem, sem ligação. Até que em abril, John postou o line-up do festival lá de Madrid, mas esse festival também, hein? E confirmou a presença. A Ygritte já estava empolgada, porque ele tinha convencido ela a ir com ele. E foi nesse momento que a Karen reapareceu. Ligou dizendo que queria o dinheiro dos ingressos de volta. Ué, mas não tinha desistido? Não ia mais? Na verdade, eu me informei aqui no e-mail, né? Porque foram 16 páginas. Lembrem-se bem disso. Esse texto aqui que eu tô resumindo é um resumo de 16 páginas. Aí procurando aqui no e-mail, que, by the way, muito bem escrito pela Ygritte, viu? Ela fala que, na verdade, o John comprou os ingressos, mas a Karen pagou metade. Então, ela deve ter pago a parte dela, né? O ingresso dela, e ele pagou a parte dele. E aí, a Karen estava alegando que precisava urgente do dinheiro para uma viagem que ela ia fazer em setembro. E o John falou que até setembro dava tempo dele pagar no próximo salário. Mas ela insistiu que tinha que estar com aquele dinheiro em mãos para poder planejar tal viagem em setembro. Lembre-se que isso é em abril, hein? A Ygritte logo matou a charada. A mulher não queria o dinheiro, não tinha nada a ver com o dinheiro, ela queria contato. Aí eu já discordo de você, Ygritte, ela não queria contato não, ela queria infernizar a vida de vocês mesmo. A Ygritte virou pro John e falou assim, meu amigo, quanto é que você tá devendo essa mulher aí? Me fala, eu vou pagar do meu bolso pra acabar com esse drama de uma vez por todas. Eu faria o mesmo. Daí ela fez a transferência de 195 euros via PayPal. Minha irmã, que festival é esse? Caríssimo, hein? É o que? É ouro que eles dão lá quando você chega na pulseirinha? A Ygritte, debochada, colocou na mensagem assim do PayPal, thanks for those tickets. Obrigado por aqueles tickets. Ah, debochada, mostradinha você. Minutos depois, a Karen respondeu com You're a star. E botou um emojizinho, né? Colocou assim, você é uma estrela. Debochada também, duas debochada. E bloqueou o John. A Ygritte falou que naquele momento os dois deram risada. Acharam que finalmente tinham se livrado daquele encosto. Ela até brincou com ele, né? Que, pô, fim da temporada a Karen saiu do elenco. Vai nessa, boba. Vai comemorando antes do final pra você ver só o que acontece. Mas o que eles não sabiam é que aquilo era só um intervalo do episódio. Sabe assim, pro pessoal dar uma aliviada no banheiro, beber uma água. Porque o verdadeiro inferno ainda estava por vir. E foi assim que a Ygritte achou que o pesadelo tinha acabado.
Ela pagou, foi generosa, teve empatia, acreditou no final feliz. Mas a Karen, minha filha, a Karen é tipo purpurina no sofá depois do carnaval. Você limpa, aspira e quando vira a almofada, lá tá ela de novo. Agora me fala, você teria essa paciência toda ou já tinha bloqueado o boy junto? Eu vou deixar o desfecho dessa história para o próximo episódio, porque ainda tem muita água para rolar. E você tem uma história para me contar? Mande um e-mail para anana.pod@gmail.com. A gente tem um encontro marcado semana que vem no próximo episódio do Nana Pod. Te espero lá.